Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 21.1. Conteúdo: gênero textual, artigo de opinião e biografia. Foco na voz passiva analítica e voz passiva sintética. Formas nominais do verbo. Habilidade: conhecer as características dos gêneros textuais, artigo de opinião e biografia e identificar o verbo na voz passiva analítica, voz passiva sintética e formas nominais do verbo. Muito boa tarde a todos, prezados professores, nossos alunos. Então, a gente está iniciando a nossa aula hoje, quarta-feira. Vamos rever alguns assuntos da aula do professor Júnior de ontem, né? Vamos relembrar alguns pontos principais sobre a terceira geração romântica. Então, vamos lá? Muito bem, então, na terceira geração romântica, um período compreendido aí entre 1860 a 1870, a poesia se volta para os problemas sociais daquela época, né? A questão da escravidão no Brasil, de forma contundente, né? A geração de poetas grandiloquentes, de oratória exaltada, foi denominada de condoreira, por haver tomado o condor como símbolo, né? Já que essa ave voava alto, né? Tinha uma visão ampla das coisas, assim também os poetas dessa época. O projeto libertário da poesia da terceira geração romântica, até então era uma expressão subjetiva, né? E um sentimentalismo exacerbado, torna-se Castro Alves e os condoreiros, Pedro Luiz e Souza Andrade, um instrumento de uma causa social, a libertação dos escravos. E por esse motivo, o projeto literário da terceira geração romântica brasileira será denunciar, por meio da poesia, as injustiças sociais que aconteciam no Brasil, né, com relação à escravidão. A terceira geração romântica e os agentes do discurso, a condição de produção dos textos literários se modifica um pouco em relação à da segunda geração romântica, né, porque a segunda geração romântica era a questão do mal do século, né, o sentimento de morte, né, de amor extremo, e as condições de circulação dos textos literários não se modificam muito em relação àquelas descritas para a segunda geração romântica. Saraus, bailes, associações estudantis, ao lado desses espaços, jornais, né, se fortaleciam como instrumentos de divulgação das obras literárias. Ainda, aí, com relação à poesia e o público, os poetas condoreiros procuram atingir um público mais numeroso. Para isso, vão aos teatros, às sacadas dos jornais e às praças públicas declamar os seus versos, né? Então, eles eram poeta orador. E uma grande obra, O Navio Negreiro, Vozes da África, foram as duas obras que falaram muito sobre essa questão da escravidão no Brasil. Então, vamos seguir para o nosso desafio do dia. Então, no nosso desafio, vamos ver aí um vídeo, né, sobre o Aedes aegypti, e daqui a pouco eu volto com vocês. De março, mais um dia de faxina em todo o país nos prédios públicos federais para acabar com possíveis criadouros do Aedes aegypti. Desde o dia 29 de janeiro, o governo está mobilizado no combate ao mosquito, fazendo essas vistorias. De lá para cá, mais de 18 mil imóveis da União foram vistoriados e mais de 250 mil servidores treinados para vencer essa batalha. E a campanha Zika Zero também foi reforçada nas escolas, alcançando milhões de crianças e adolescentes no combate ao mosquito.
teatro, música e animação. Um jeito diferente de chamar a atenção da garotada para um assunto sério, o combate ao mosquito Aedes aegypti. A atividade foi oferecida pelo Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília e em outras 3 capitais nessa sexta-feira. É importante, porque a gente vê sempre na televisão, passando muita coisa, sempre todo mundo em alerta e tanto adulto como criança tem que saber, né? E nesse dia de reforço na mobilização dos prédios públicos federais, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, visitou a sede do IBAMA em Brasília. Muito bem, então qual a opinião da garota entrevistada sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, né, que é o transmissor das doenças? E qual é a sua opinião, você quanto aluno, qual a sua opinião sobre esse assunto? Ok? Então esse é o desafio, vamos seguir para a nossa aula. Muito bem, então hoje nós vamos falar de um assunto sobre artigo de opinião e a gente vai mostrar em primeiro lugar um vídeo para vocês, né, que vai falar sobre esse texto, né, um texto que fala sobre o mosquito da dengue e o artigo de opinião vai estar colocado nesse texto, nesse vídeo, né, e depois a gente vai mostrar as partes, a estrutura desse texto, né? Então vamos ver o vídeo e daqui a pouco eu volto com vocês. Os padrões alimentares dos mosquitos brasileiros começaram a mudar com a chegada dos portugueses em 1500. O sangue novo trouxe grande excitação às sanguessugas aéreas, especialmente por seu gosto estranho, de início não identificado, com excesso de sal, mas totalmente... Com a chegada da família real, a mosquitada foi ao delírio. Afinal, além do cardápio farto garantido por população de origens e tipos sanguíneos, que delícia! Os mosquitos viviam o paraíso das muitas cidades brasileiras, com esgoto correndo a céu aberto, ruas imundas. Em 1903, ganhamos a guerra contra os mosquitos no Rio, uma das cidades mais sujas do mundo à época, com gestão competente, séria e ousada de Oswaldo Cruz, que chegou a ser considerado inimigo do povo nos jornais e parlamentos, superando a revolta da vacina. Mas, 516 anos após a chegada de Cabral, os mosquitos se sofisticaram, baixaram a produção de febre amarela e de malária e sua obra-prima, o Aedes aegypti, passou a nos dominar com seu alto nível de profissionalização, impondo-nos a vergonha e as tragédias da dengue, da chikungunya e da microcefalia. Piada infeliz. Querem acabar com os mosquitos por decreto, por apelo nas mídias. Mas a verdade é que se estamos sendo derrotados por mosquitos, estamos preparados para ganhar qual guerra? Estamos perdendo todas as guerras. Perdidos entre a corrupção e a recessão, entre a inflação e o desemprego. Mas nossos mosquitos são muito famosos, inclusive objetos de discurso de presidentes de países de primeiro mundo e de conferências da ONU que recomendam: não viajem para o Brasil. Não viajarei para o Brasil, mas sou brasileiro e vivo no Brasil. O que faço para proteger minha família e a sociedade? Não sou criador de mosquitos. Procuro e combato possíveis águas de parto e uso repelentes e raquetes eletrocutadoras que estalam frequentemente ao garantir mais um mosquito brasileiro privado de picar e de beber nosso sangue e de nos transmitir doenças, além de ameaçar o mundo. Você, o que faz? Cria mosquitos? Continuaremos a ser o país derrotado por Nossa Excelência, o Aedes? Muito bem, então a narrativa aí do artigo de opinião sobre a questão do Aedes aegypti, né, esse mosquito que transmite, né, vários tipos de doenças. Então o artigo de opinião ele é um gênero textual no qual
pode ser jornalistas, especialistas ou personalidades que vão defender publicamente a sua opinião sobre um assunto ou um fato, né? O texto ele é divulgado por meio de algum veículo de comunicação. Pode ser por meio de jornal, pode ser por meio de uma revista e, no caso agora como nós temos a internet, na internet também terá vários artigos de opinião. Então, esse gênero textual, ele vai ter uma intenção, né? Essa intenção é manifestar as ideias e as opiniões, né, do autor, da pessoa que está escrevendo esse texto, defendendo essas ideias. E aí ele vai apresentar e defender um ponto de vista, né, o seu ponto de vista sobre aquele assunto e vai tentar convencer o leitor, né, por meio dos argumentos, né, que ele vai utilizar para convencer o leitor de que aquela informação que ele está dando, né, aquela opinião, aquele ponto de vista que ele está defendendo tem um valor, tem uma verdade, né? E aí a linguagem do texto ela vai ser objetiva, vai empregar os recursos próprios da argumentação e o texto vai estar com a assinatura do autor, né? Ele tem que assumir esse texto, ele tem que assumir o que ele escreveu. Então, no final desse texto vai estar a assinatura, né, da pessoa que criou esse texto. E na construção textual, né, vai ter a introdução ou ancoragem. A introdução é a parte inicial, geralmente é o primeiro parágrafo do texto, que se inicia aí falando sobre o assunto a ser tratado, como por exemplo, no vídeo que vocês viram, né, os padrões alimentares dos mosquitos brasileiros começaram a mudar com a chegada dos portugueses em 1500. Então ele faz aí uma abordagem histórica. Então ele começa falando da parte histórica de como que os mosquitos, né, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, os mosquitos já estavam aqui, né? E aí eles com o passar dos anos, eles tornaram-se mais fortes, né? Então, na época, ele fala sobre a revolta da vacina, né? Porque a febre amarela e a outra doença também que é transmitida pelo mosquito, então houve um surto, né, desse tipo de doença transmitida pelo mosquito. Então aí ele começou fazendo uma abordagem histórica, aí depois ele vem, né, até os tempos atuais. Então essa é a parte inicial, a introdução do texto, né? Aí a tese e a proposição é a opinião que o autor do texto tem sobre o assunto e que ele será defendida no decorrer do texto. Então, a tese dele é: estamos sendo derrotados por mosquitos. Então, essa é a tese que ele vai defender. Então, ele vai utilizar o que agora para defender essa ideia? Ele vai ter que usar os argumentos, né? Então, dentro do texto, ele vai colocar a sua argumentação para defender essa tese, essa opinião que ele está propondo. Então, aí na argumentação, quais são as partes do texto que vão mostrar essa argumentação? Os mosquitos se sofisticaram. Sim, ele se sofisticou, né? Porque além de transmitir a dengue, né, ele transmite o chikungunya e a zika. São 3 tipos de doenças diferentes. O Aedes aegypti passou a nos dominar, porque como há um grande número de pessoas infectadas por essas doenças, então, com certeza, né, ele está tendo avanço, ele está dominando as pessoas, né? E o terceiro argumento que ele utiliza, querem acabar com o mosquito por decreto, ou seja, o Ministério da Saúde, né, tenta fazer um decreto para tentar amenizar o problema, né, da proliferação do mosquito. E o quarto argumento, o mosquito é comentado mundialmente, ou seja, no Brasil há um grande surto, né, dessas doenças, e aí é claro que vai repercutir em outros países, né? Então, o Brasil, como um país que é bastante visitado, né, tem muitas áreas turísticas, e aí as pessoas ficam meio que amedrontadas, né, de vir para o Brasil. Então, observaram então que ele utilizou
4 argumentos para defender a tese dele, né, de que nós estamos sendo dominados por esse mosquito. E aí ele vai propor esses 4 argumentos e ele vai, no decorrer do texto, ele vai fazer a defesa, né, desses pontos de vista, dessas opiniões que ele está colocando, né, desses argumentos que ele está propondo. E a conclusão do texto, né, como é um texto dissertativo, ele vai fazer a retomada, né, de forma resumida daquilo que foi exposto no decorrer da argumentação. Então aqui ele diz, né, não viajarei para o Brasil, mas eu sou brasileiro, né, e vivo no Brasil. O que faço para proteger minha família e a sociedade? Não sou criador de mosquito. Procuro e combato possíveis águas de parto e uso repelentes e raquetes eletrocutoras que instalam frequentemente. Então, o que ele fez aí? Ele fez uma retomada do que já tinha sido falado no decorrer do texto e ele coloca, né? Ele é brasileiro, então se dizem para as pessoas não virem para o Brasil, porque pode ser picado por um mosquito e ficar doente, mas ele é brasileiro e vive aqui. E o que fazer para proteger sua família, né, desses mosquitos? Então essa é a estrutura principal de um texto, de um artigo de opinião. Ele é um texto dissertativo, ele vai seguir as mesmas ordens, introdução, desenvolvimento, conclusão, né, só que ele vai ter esses pontos, né, a tese, os argumentos que você vai utilizar para defender um ponto de vista, uma ideia. E no final desse texto vai ter que ter a assinatura da pessoa que escreveu esse texto, ok? Então, como na nossa aula também, nós vamos estudar um pouco também de verbos, né, as formas nominais do verbo. Então, vamos relembrar quais são essas formas nominais do verbo. Nós temos aí o gerúndio, que o verbo é terminado em NDO, o infinitivo, que é terminado em R, e o particípio, que é terminado em ido e ado. Então, essas formas nominais, eles vão estar presentes no texto. O gerúndio geralmente indica uma ação que está acontecendo, né? Então, aí, da parte do texto lá, nós retiramos alguns fragmentos para mostrar para vocês que aqui nessa parte onde ele cita, né, cidades brasileiras com esgoto escorrendo a céu aberto. Isso há muitos anos atrás, né, quando o Brasil justamente era acometido aí pela malária, né? Na época o esgoto as cidades eram muito sujas, né? Então, olha, cidades brasileiras com esgoto correndo a céu aberto, ó, correndo, ou seja, estava aberto ali e não se fazia muita coisa para melhorar esse estado, né? Essa condição social que o Brasil vivia ainda na época. Então, esse eu tenho o verbo no gerúndio, né? Terminado aqui com NDO. Oswaldo Cruz, que chegou a ser considerado inimigo do povo nos jornais e parlamentos, superando a revolta da vacina. Então, aqui, ó, chegou a ser considerado, eu tenho o verbo aqui no particípio, né? Aqui o verbo no infinitivo, terminado em R. E superando, ou seja, conseguiu superar aí a revolta da vacina, né? As pessoas ficaram revoltadas porque não queriam tomar a vacina, né? E seguindo, nós temos mais um exemplo. Se estamos sendo derrotados por mosquitos, estamos preparados para ganhar qual guerra? Então, mais uma vez, nós temos aqui, ó, uma locução verbal, temos um verbo principal, que é estamos, e o verbo auxiliar, preparados, e aqui está a forma nominal do verbo. No particípio, estamos perdendo todas as guerras. Ó, perdendo, mais uma vez aqui estamos, o verbo principal e o verbo auxiliar. E assim, esses verbos vão estar aparecendo a todo momento, né? Nessas formas de junção entre dois verbos, né? Um verbo perto do outro, dando uma ação. Estamos preparados para quê, né? Então, nós vamos ver um pouquinho também do que é biografia, né? Que é um texto também narrativo, vai contar uma história, né? É o registro dos fatos vividos por alguém
Sua construção segue geralmente um padrão, né? Fornece ao leitor as informações consideradas essenciais sobre a vida e a obra de quem é biografado. Então, a intenção da biografia é divulgar sobre a vida de alguém, né, que possa interessar os leitores. A organização, os fatos são apresentados seguindo a ordem cronológica, né, que vai contar desde o início da vida, da carreira da pessoa, por exemplo, né, desde quando começou até o momento que ela partiu, né. E a linguagem desse texto, da biografia, né, ela é adequada ao público-alvo e ao veículo. Ou seja, se for divulgado na internet, ele vai ter lá toda uma adequação, né, para ser publicada essa biografia. Se for em um livro, né, as editoras também vão colocar essa linguagem, né. E a escrita será na terceira pessoa, já que você está contando a história de alguém, então sempre vai estar em terceira pessoa, ele ou ela, né, ou o próprio nome da pessoa. Predominam os verbos no tempo passado, já que vai contar a história de alguém, né? E a presença de expressões que indicam tempo e lugar também estarão presentes, porque vai situar a vida da pessoa no tempo e no espaço, né? Então precisa ter essas expressões. Algumas pessoas que foram biografadas, nós conhecemos aí Gandhi, né? Que foi um pensador indiano, Isaac Newton, o grande descobridor aí esqueci agora o nome, meu Deus. Isaac Newton, um dos pais da matemática, né? Da física, aliás. Da física, mas antes de tudo ele era matemático também, né? Ele descobriu aí a gravidade. Então, se você quiser conhecer um pouco de Newton, é só ir lá na internet e ver, né, a história dele. Inclusive, eu já li um livro dele, é muito engraçado a história dele. Ayrton Senna, né, que foi um ídolo, é um ídolo brasileiro ainda, até hoje, né? E Pelé, que foi um grande jogador. Os Beatles, né, o grupo de música que fez muito sucesso, vendeu muito disco, né? Então, essas pessoas, todas já tiveram a sua biografia, né, publicada. Vamos ver, então, um pouquinho da biografia de Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, 21 de março de 1960. Foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, 3 vezes campeão mundial, nos anos de 1988, 1990 e 1991. Foi também vice-campeão no controverso campeonato de 1989 e em 1993. Sua morte em 1º de maio de 1994, assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial. É considerado em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores como o melhor piloto da história da Fórmula 1 em todos os tempos. Em 2012, foi eleito pela rede BBC o melhor piloto de todos os tempos. Em 1999, foi eleito pela revista Isto É, o esportista do século XX no Brasil. Também é reputado como um dos maiores esportistas do mundo no século XX. No auge da sua carreira, era considerado, segundo pesquisas, como o maior ídolo do Brasil. Mesmo depois de 2 décadas de sua morte, pesquisas do Datafolha mostram que Senna continua sendo avaliado como o maior ídolo do país. Senna começou sua carreira competindo por kart, onde era conhecido como 42, número que utilizou nos campeonatos nacionais. Mudou-se para competições de automobilismo em 1981, consagrando-se campeão do Campeonato Britânico de Fórmula 3 após 2 anos de sua estreia. Seu bom desempenho na Fórmula 3 impulsionou sua ascensão à Fórmula 1, fazendo sua primeira aparição na categoria no Grande Prêmio do Brasil de 1984, pela equipe Toleman Hart,
tendo abandonado a corrida na 8ª volta. Em sua primeira temporada, Senna conseguiu pontuar em 5 corridas, fechando o ano com 13 pontos e a 9ª posição na classificação geral dos pilotos. No ano seguinte, trocou a Toleman Hart pela Lotus Renault, equipe pela qual venceu 6 Grand Prix ao longo de 3 temporadas. Em 1988, juntou-se ao francês Alain Prost, que seria seu maior rival em sua carreira na McLaren Honda, e viveu anos vitoriosos pela equipe. Os dois juntos venceram 15 dos 16 grandes prêmios daquela temporada, e Senna sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. Prost levou o campeonato em 1989 e Senna retomou o título em 1990. Ambos títulos foram decididos por colisões entre os pilotos no Grande Prêmio do Japão. Na temporada seguinte, Senna faturou seu 3º título mundial, tornando-se o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1. Façanha que só foi mantida até o final da temporada de 2012, quando Sebastian Vettel venceu por 3 anos consecutivos. A partir de 1992, a equipe Williams-Renault dominou amplamente a competição. Ainda assim, Ayrton Senna conseguiu terminar a temporada 1993 como vice-campeão, vencendo 5 corridas. Negociou uma transferência para Williams em 1994. Sua reputação de piloto veloz ficou marcada pelo recorde de pole positions que deteve, sendo apelidado de o Rei das Pole Positions. Sobre asfalto chuvoso, demonstrava grande capacidade e perícia, como demonstrado em atuações antológicas nos Grandes Prêmios de Mônaco 1984, de Portugal 1985 e da Europa em 1993. Senna, até o fim de sua carreira, deteve o recorde de maior número de vitórias no prestigioso Grande Prêmio de Mônaco, 6, e até então, o 3º piloto mais bem-sucedido de todos os tempos em termos de vitórias. Ele também foi aclamado por suas performances em tempos de chuva, como o Grande Prêmio de Mônaco em 1984, o Grande Prêmio de Portugal, 1985 e o Grande Prêmio da Europa em 1993. Muito bem, então vocês tiveram aí um pouco da biografia de Ayrton Senna, né? Vocês perceberam que ela foi datando, né, as datas, foi colocando os anos, né, que ele começou a carreira, como é que ele foi evoluindo, não é? Então a biografia ela vai ter essas características de sempre posicionar no tempo, no espaço, a vida e a história da pessoa, ok? Então, como esse é um texto narrativo que vai contar uma história, os verbos vão estar no tempo passado, né? Então, só para a gente relembrar aí um pouco sobre a voz passiva analítica, os verbos aqui, o sujeito vai sofrer a ação do verbo, né? Então, ele foi eleito pela revista ele, né, que está oculto aqui. Então, a ação desse verbo, ele vai atuar no sujeito, né? O sujeito está sofrendo essa ação. São formas verbais que nós podemos utilizar, né? Essa locução verbal, ou seja, nós temos 2 verbos, por isso que vai aparecer o verbo na voz, no particípio, né? Aqui está no particípio. E outra forma aqui também, né? É quase a mesma estrutura, ele foi eleito pela rede BBC. Também aqui o sujeito vai estar sofrendo a ação do verbo. Ele também foi aclamado por suas performances, né? Então, aqui também está acontecendo a mesma coisa. A ação verbal está atuando sobre o sujeito. Quem é o sujeito? Ele. E aí, observe aqui o particípio acontecendo, né? A locução verbal, nós temos 2 verbos aqui. E ele é considerado, em pesquisas feitas com jornalistas especializados, ou seja, ele é considerado. Observe aqui o particípio. Né, locução verbal, 2 verbos aqui presentes. Então, são formas verbais que nós podemos utilizar. Agora, o que a gente não pode usar é
a união de 3 verbos juntos, que aí fica horrível, gente. Não usem 3 formas verbais, porque fica tremendamente horrível. No máximo, você tem que usar 2 formas verbais apenas. Os verbos na voz passiva sintética, né? Então, aqui, sintética, observe que o verbo vai para a terceira pessoa, né? E vai acompanhar aí do pronome se, vai ser acompanhado desse pronome se, ok? Aqui o verbo está no gerúndio, né? Consagrando-se, mas não tem problema nenhum, está correto essa forma. Então, sintética porque aparece aqui a presença dessa conjunção se, não é? E aí nós temos a voz reflexiva, que é quando o sujeito vai fazer a ação juntamente, né? Os amigos se abraçaram, ou seja, fizeram uma ação mútua ao mesmo tempo, né? A criança feriu-se da mesma forma. Observe que aqui eu tenho essa partícula se, né, que vai acompanhar o verbo, mas a ação verbal aqui você vai perceber, né, que ele está fazendo a ação nele mesmo, então por isso reflexiva. E a voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, né? Todos os dois juntos venceram, né? Cena retomou, cena faturou, então o sujeito está praticando essa ação. A sua aula continua no próximo vídeo.